Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, agora sim, voltando, vem comigo, gestão corporativa inclusiva, minorias sociais, vem comigo sem perder tempo, turma. Vem comigo, turma, olha só, vem comigo, quais são essas minorias sociais? O que são? O que são minorias sociais? Professor, minoria é quem não é maioria? Sim. Mas em que termos numéricos? Não. Não necessariamente minoria é porque são poucos. Porque nós temos essa ideia, não é? Se tem 100 pessoas e 80 gostam de banana e 20 gostam de maçã, a maioria gosta de banana e a minoria gosta de maçã. Essa é a nossa noção normal do senso comum sobre maioria e minoria. Só que minorias sociais não quer dizer necessariamente questão numérica. São grupos de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo majoritário. Muitas vezes, essa diferença é em termos numéricos, outras não. Por exemplo, quando a diferença é em termos numéricos, o Brasil possui 250 milhões de habitantes, por volta. Desses 250 milhões, provavelmente 230 milhões são cristãos, católicos ou evangélicos. E nós temos 20 milhões que são de outras religiões. Nesse caso aqui, o critério numérico vale. A maioria, o grupo hegemônico, são os cristãos, mas, e as demais religiões, como o judaísmo, umbanda, candomblé, são minorias. Elas estão na situação de dependência ou desvantagem. Por quê? Porque muitas vezes o brasileiro quer pensar sobre alguns assuntos usando somente como referência o pensamento cristão, desprezando o pensamento das demais tradições religiosas, como o pensamento da umbanda, do candomblé, do islamismo, sobre algum assunto, percebem? O grupo hegemônico, o grupo maior, que é o grupo dos cristãos, ele acaba tendo a última palavra sobre aborto, última palavra sobre eutanásia, última palavra sobre questões sociais, porque eles são maioria. E o outro grupo, a minoria numérica, não tem força para poder expressar a sua opinião. Mas há casos também em que a minoria não se refere à minoria numérica. Por exemplo, no Brasil, a maior parte da população é composta por mulheres. No entanto, são os homens os detentores dos principais cargos de administração, de poder e de referência na sociedade brasileira. Os homens são maioria, as mulheres são minoria. Embora numericamente as mulheres sejam, existam mais mulheres do que homens no Brasil. Também, brancos e negros. Os negros são minorias. Por quê? Porque recebem um tratamento discriminatório da outra parte da maioria. Ontem, em São Paulo, um tenente, um oficial da Marinha, ele foi preso por injúria racial. Ele chamou um funcionário de um parque em São Paulo, chamou, com uma expressão racista, que eu não vou repetir. Imediatamente, a população que estava perto cercou esse oficial da Marinha que tentou fugir, cercou, chamou a polícia e esse oficial foi preso por causa da sua injúria racial, desse seu ato discriminatório. Então, as minorias, elas são alvo de discriminação. Elas são alvo de injúria. E a maioria se acha no direito de
oprimir a minoria. Se você experimenta criar o Dia Nacional de Oxóssi, que é um orixá das tradições afro-brasileiras. Se criar o Dia Nacional de Oxóssi, essa maioria aqui vai espernear, não vai aceitar, porque o Brasil é um país cristão e Oxóssi não representa Deus. Essa é uma forma de opressão. A maioria quer sempre ter o protagonismo, que sempre quer ter o poder, sempre quer ter a última palavra e oprime a minoria. Não deixa que a minoria mostre o seu rosto. Lembram do início da nossa aula, quando falamos sobre o mês de setembro, o Setembro Azul, o mês das conquistas da comunidade surda? Percebem a ação dos nazistas contra as pessoas com deficiência? Vamos esterilizar, porque o nosso padrão de raça são pessoas, abre aspas, perfeitas, fecha aspas, e essas outras pessoas, elas são imperfeitas e defeituosas. Percebem, então? Sempre a maioria, ela vai oprimir as minorias. Quais são as minorias que nós conhecemos no Brasil? São diversas. Elas são discriminadas por motivos étnicos, religiosos, de gênero. O público LGBTQIA+, é um público que é discriminado por questões de gênero, sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Como as empresas podem vencer o preconceito social, racial, de gênero, étnico, religioso e etc. Como elas conseguem vencer essa lista de preconceitos e incluir em seu meio essas minorias. É sobre isso que falaremos na aula de hoje. Olha só alguns exemplos de minorias sociais no Brasil. A população negra, embora grande numericamente, é uma minoria social. Ela é oprimida, ela é alvo de discriminação. Populações indígenas, também uma minoria. Imigrantes, mulheres, homoafetivos, idosos, moradores de comunidades, pessoas com deficiência, moradores de rua. Dá uma olhada aqui. Nessa figura. São essas minorias sociais. E a gestão inclusiva, ela deve criar meios para incluir essas minorias no quadro de colaboradores da empresa. E incluir não significa apenas contratar, mas gerar um clima de respeito e cordialidade com essas minorias. Porque não adianta eu colocar uma pessoa com deficiência em minha empresa e minha empresa não ser acessível. Não adianta eu contratar homoafetivos para a minha empresa, que inclusive se vestem como mulher, e essa pessoa escutar piadas machistas, homofóbicas, em qualquer lugar da empresa onde ela esteja. Chegou no refeitório, piada homofóbica. Chegou na direção da empresa, piada homofóbica. Chegou em um ambiente, piada homofóbica. Não adianta. É preciso criar uma cultura de inclusão. Não adianta eu, certo? Disponibilizar vagas na universidade para a população negra e eu, reitor, maltratar a comunidade negra da minha faculdade porque aquele negro tirou a vaga da medicina do meu compadre, do filho do meu compadre branco que não atingiu a mesma nota. Percebe, então? Temos que criar uma cultura inclusiva
para implantar uma gestão inclusiva. Mas antes, nós temos que compreender as dores dessas minorias, porque se eu não sentir as dores dessas minorias, eu vou achar besteira sistema de cotas, eu vou achar uma bobagem demarcação de terras indígenas, eu vou achar o feminismo algo ultrapassado, eu vou achar o movimento, a marcha, né, a marcha do movimento LGBTQIA+, algo absurdo. Se eu não sentir essas dores, eu não vou apoiar a causa. E eu preciso sentir as dores. Como vivem essas minorias no dia a dia. Características, olha só. Vulnerabilidade. Grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação, ou se esse amparo existe, ele não é implantado de modo eficaz. Não há leis que protegem as minorias, e quando existem, não são respeitadas. Luta contra privilégios de grupos dominantes. O Brasil, há cerca de 130 anos, mais ou menos, aboliu a escravidão. Foi a abolição da escravatura. Liberdade à comunidade negra. No entanto, o Brasil negou à comunidade negra a inclusão social. Marginalizou a comunidade negra. Não permitiu a criação, o surgimento, de uma classe média negra no país. Ah, mas eu tenho um patrão que é negro, exceção. Tem um advogado que é negro, exceção. A maior parte da população negra no Brasil, ela é discriminada. Ontem, acabei de contar episódio, um professor negro chamado, né, de modo racista por um oficial da Marinha Brasileira. Então, turma, quando esses grupos dominantes marginalizam as minorias, precisamos ficar muito atentos com relação a esses episódios. O Brasil não permite o surgimento de uma classe média negra. As faculdades públicas, elas são endereçadas às classes dominantes, por exemplo. São poucas as pessoas de classes populares que conseguem o acesso às faculdades públicas. Por quê? Uma diferença no sistema educacional, público e privado. Então, por serem grupos não dominantes, esses grupos são discriminados. As minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Por que o policial militar pisa no pescoço de um negro suspeito de um crime e não faz o mesmo quando o suspeito é uma pessoa branca, loira, de olhos azuis? A polícia no Brasil é composta por gente boa, mas há muitos racistas, policiais racistas no Brasil. Muitos. O que leva a comunidade negra a afirmar que a polícia no Brasil é racista. Porque essa mesma policial que pisa no pescoço de uma mulher negra suspeita de um crime, tira selfie na Avenida Paulista numa manifestação de brancos ricos, manifestação política de brancos e ricos. Ela tira selfie, faz sorrir, ela demonstra cordialidade e educação com os brancos e com os negros, a repressão. Então, a minoria social, ela sente essas dores. São dores muito fortes. Ninguém xinga um ciclista branco, mas se o ciclista for negro, você xinga. E assim por diante. Estratégias discursivas. Essas minorias,
elas precisam criar estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade. Por exemplo, uma minoria social, as mulheres. As mulheres, elas são alvo constantemente do discurso machista da grande mídia. Até quando a mulher é vítima de crimes cometidos por homens, o discurso machista é o que impera na grande mídia. Experimenta, ao terminarem essas aulas, assistir um programa policial na televisão e percebam que o discurso desse programa policial é um discurso machista, mesmo a pessoa afirmando que não é machista. Um exemplo. A mulher foi vítima de violência de gênero. Ela foi, por exemplo, ela foi estuprada. Ela foi violentada. O apresentador do programa policial, ele começa a dizer: esse cara é um monstro, esse cara é um animal, é um louco, é uma besta, é o diabo. Esse discurso é um discurso machista. Embora não pareça, mas é um discurso machista. Por que é machista? Porque ele deixa entender que homens normais não cometem esse tipo de crime, mas são justamente homens normais que cometem esses crimes. Mas o machista não vai admitir que o homem é violento, que o homem é capaz de estuprar uma mulher, que o homem é capaz de matar. Ele vai dizer: não, esse cara não é homem, ele é um monstro, é um animal. Percebem o discurso machista? Você, mulher que está me assistindo, percebe agora como o discurso machista é muito forte na sociedade? Isso quando a mulher não é tratada como culpada. Se tivesse saído melhor vestida, se não tivesse saído, né? Com aquela expressão que deu origem à Marcha das Vadias. Se não tivesse se vestido como uma vadia, não teria sido estuprada, violentada. É o discurso machista que impera na sociedade. É esse discurso que afirma que os homens violentos são monstros, quando na realidade são homens. A pessoa violenta, o homem violento, ele está aqui, ó, do teu lado na sala de aula. Ele está na fila de banco com você. Você não consegue identificar a pessoa violenta, mas ela é violenta. Ela pode ser, inclusive, uma pessoa capaz de cometer feminicídio. Então, as minorias, elas têm que lutar contra os discursos da classe dominante. Outro exemplo, comunidade negra. Uma das primeiras bandeiras de luta da comunidade negra no Brasil foi nos anos 70. Ela questionou uma imagem que o Brasil passava para o mundo do paraíso racial, em que havia aqui paz entre as raças. Ai, o Brasil é um país lindo, não é? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Parará, eu te amo. O nosso verde é mais verde, tralalá. As nossas praias são mais bonitas. O nosso povo é... A comunidade negra, ela questionou esse discurso falso de que o Brasil é um paraíso racial. Viva o Pelé, o negro, melhor jogador de futebol mundial. O Pelé é exceção. A comunidade negra chamou a atenção. Olha, o Brasil não é um país do paraíso racial. As três raças que compõem o Brasil, na sua essência, elas não coexistem pacificamente. Os brancos, eles oprimem os indígenas e também os negros. São oprimidos pelos brancos. São marginalizados. Não há paraíso racial no Brasil. Foi uma das primeiras bandeiras de luta da comunidade negra. E essa bandeira de luta gerou outras bandeiras de lutas que resultaram em ações
afirmativas que veremos daqui a pouco. Arnaldo Fantinelli, abraço para os alunos do curso de Secretariado de Castelo do Piauí. Fernanda Custódio, de Paquetá do Piauí, aquele abraço. Turma, por isso precisamos falar em preconceito, em discriminação e em racismo, e também em segregação e exclusão social. O Brasil não é um paraíso racial. O Brasil não é um paraíso social. O Brasil é um país que vive muitos episódios, por exemplo, de preconceitos. Todo preconceito é uma generalização superficial do outro. Só porque o outro possui características físicas e culturais diferentes e que são consideradas inferiores. São os estereótipos. Um exemplo de estereótipo. Todo pobre fala errado. É um estereótipo. É uma conclusão arbitrária que enfatiza uma situação cultural de uma pessoa que, por exemplo, não teve acesso à educação formal, básica, de qualidade. Em vez de conceder a essas pessoas essa educação, eu crio um estereótipo, uma frase, eu não queria falar, mas vou ter que falar agora. Candidato à República que faz uma palestra para empresários e, ao terminar a palestra, diz: estou muito satisfeito porque vocês, empresários, elite, intelectuais, compreenderam a minha proposta. Porque se eu falasse isso na favela, ninguém ia entender. Olha só a gravidade. O estereótipo. Na favela moram pessoas burras. A elite é quem detém a inteligência no Brasil. Isso é preconceito, é estereótipo. Discriminação. Tratamento diferenciado, que pode resultar em exclusão. Um tratamento diferenciado com relação às mulheres, à comunidade negra, LGBTQI+. Por exemplo, discriminação. Empregada doméstica ou diarista. O quartinho da empregada. Ele é pequeno, não tem ar-condicionado, é modesto, não tem guarda-roupa. Ela é como se fosse da família. Ela mora com a gente. Mentira. Porque você tem um quarto luxuoso, com ar-condicionado, banheiro próprio. Ela está sendo discriminada. Ela mora num quarto dos fundos, com um ventilador, com uma gavetinha onde coloca as roupas. É um tratamento diferenciado, discriminador. Racismo, considerar que uma raça é superior à outra. E geralmente essa raça superior sempre vai ser a raça branca. E quando um negro afirma sua identidade, afirma sua força, há brancos que têm a cara de pau de falar: você está sendo racista com branco. Não existe racismo contra o branco. Não existe. Está bem? O racismo sempre é voltado para a minoria. E a comunidade branca é maioria, em termos de poder. Segregar, separar, turma, segregar é quando eu, de fato, eu não quero o contato com um determinado grupo. Na exclusão, eu digo que vocês não podem entrar, mas vocês ficam aqui, na marginalidade. A segregação, eu não permito que esse grupo entre aqui, não permito. Não permito. Vocês fiquem aí e nós ficamos aqui. Cada um no seu quadrado. Regime do apartheid, África do Sul. Segregação, espaço para negros, espaço para os brancos. Eles não se misturavam. A elite branca, ela não queria nenhum contato com a maioria negra. Maioria em termos numéricos, minoria em termos sociais.
concentração de moradores pobres em favelas e periferias. Quando terminar essa aula, à tarde, faça o seguinte exercício. Visite o bairro mais pobre da sua cidade, que fica ali na periferia. Perceba uma coisa. Quando o bairro é nobre, a quantidade de ruas, de acessos que nós temos para esse bairro, tem viaduto, tem trincheira, tem uma entrada aqui, tem uma entrada ali, a quantidade de acessos. É muito fácil nós chegarmos ao bairro nobre de uma cidade. Mas, quando o bairro é pobre, o bairro está aqui, aí é só aquela ruazinha que chega naquele bairro. Isso é segregação. Isso acontece. Dê uma olhada. O bairro pobre fica isolado. Um acesso apenas. E o outro acesso é longo demais, não vale a pena usar. E quando muito, né, quando não acontece desse acesso ser uma estrada esburacada. Uma cidade do Nordeste, onde eu morei, que eu não vou falar o nome, eu fiquei encantado com essa cidade à primeira vista. A cidade linda, prédios, casas luxuosas, condomínios. Sim, tinha bairros populares, mas os pobres de lá pareciam ricos. Casa bonita, rua bonita. Então, um amigo meu, professor daquela cidade, me falou: amigo, me acompanha num passeio hoje à tarde, que você vai conhecer a verdadeira cidade que você não conhece. Olha, eu fiquei perplexo. É uma cidade turística do Nordeste. Falo o milagre, mas não falo o santo. As ruas da cidade, as avenidas, eram projetadas para deixarem visíveis apenas o que era bonito, o que era pobre escondida. Aí tem aqui a avenida, aí aqui tem um túnel. Você entra no túnel, você chega na favela. Está escondida, a comunidade está escondida. Aí você volta, pega um outro caminho, você pega um desvio, quase imperceptível, chega noutra comunidade. Segregação. Esconder a pobreza e mostrar a riqueza. Esconder o que é feio e mostrar o que é bonito. Por que as comunidades do Rio de Janeiro são tão chocantes para a elite carioca? Porque estão nos morros, estão visíveis. Se estivessem nos buracos, nos aterros, ninguém visse, pouca gente ia se importar com os invisíveis. Exclusão social. Exclusão social é um conceito bem próximo da segregação. Ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, a exclusão etária. Exclusão por idades. A pessoa idosa chega no banco e diz: eu quero fazer um empréstimo. O atendente fala: como você quer fazer empréstimo nessa idade? Você não vai dar nem tempo para você pagar. O empréstimo é recusado. Discriminar a pessoa idosa é crime. Eu falei para um amigo meu que é idoso, tem 78 anos, ele foi para uma agência bancária aqui em Teresina realizar um empréstimo e teve um empréstimo negado. E eu disse para ele: olha, isso é crime. Você tem direitos. Corra atrás. O banco necessita, certo? O banco tem que avaliar você como cliente comum. Se vai negar o empréstimo, que seja por outras razões, não por causa da sua idade, tá bom? Aldenora Lira, abraço carinhoso. Outras formas de exclusão, ó. Exclusão cultural e étnica, por exemplo, excluir as comunidades indígenas. Exclusão econômica, por exemplo, excluir os pobres, como eu falei agora há pouco, uma cidade onde eu morei, na qual a pobreza estava escondida atrás de túneis. Exclusão de gênero, exclusão das mulheres. A exclusão das mulheres ela pode ser direta e sutil. Ela é direta, por exemplo, quando há um feminicídio ou quando há uma política de afastamento das mulheres de cargo de liderança. Mas ela pode ser sutil, como eu falei agora há pouco, o discurso machista
A mulher violentada, a pessoa que a violentou é um monstro, quando na realidade é um homem, como outro qualquer. Exclusão comportamental. Direciona a exclusão sobre comportamentos destrutivos. Indivíduos tóxico-dependentes, eles são excluídos por causa do seu comportamento. Exclusão patológica, exclusão relacionada às doenças. Por exemplo, os portadores de HIV foram, durante muito tempo, continuam sendo alvo de discriminação por serem portadores de HIV, certo? Abraço carinhoso, Emanuela, Rafaela, Raine, Severino, de Coronel José Dias, aquele abraço. Aliás, é muita gente linda, olha só, Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cocal de Telha 1 e 2, Coivaras do Piauí, Coronel José Dias, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Oeiras, Padre Marcos, Riacho Frio. Continuando. A gestão corporativa, alunos e alunas, ela não pode ficar alheia diante da realidade do preconceito, da discriminação e da segregação de pessoas que são consideradas arbitrariamente como inferiores. A gestão corporativa, ela não pode ser um mundo à parte da realidade social. Ela precisa se tornar uma gestão inclusiva e incluir aqueles que estão sendo excluídos pela sociedade, seja por motivos étnicos ou por características físicas. Por isso, agora vamos discutir princípios e valores que geram uma gestão inclusiva e também humanizada nas organizações. Então vem comigo, ó, ponto alto da aula. Turma, a política de inclusão é algo muito importante na gestão corporativa. Ela está relacionada a dois conceitos, justiça e equidade. Justiça. As instituições são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem distinção entre as pessoas na fixação de direitos e deveres individuais. Não fazer distinção entre as pessoas. Não considerar essa pessoa é melhor que aquela, então essa tem mais direitos do que aquela. Não. Tratar as pessoas com equidade. O que é equidade? Adaptar a regra existente à situação concreta, observando o critério de justiça. O que é equidade? Se a minha empresa contratou um cadeirante, ela deve adaptar as suas estruturas a esse cadeirante. Ele deve ter acesso às dependências da empresa. Ah, o cadeirante não vai usar o banheiro porque o banheiro não é adaptado. O banheiro tem que ser adaptado. Eu contratei um cadeirante, mas ele não frequenta o refeitório porque ele não consegue subir escadas. Tem que adaptar a empresa, torná-la acessível. A empresa pode até ser multada se não tornar o espaço acessível ao cadeirante. A política de inclusão é algo muito relevante nas políticas sociais do governo. A política de inclusão, ela é regida pelo seguinte princípio: o princípio da igualdade ou isonomia, que está no artigo 5º da Constituição Federal. Olha só, o que diz o artigo 5º. É um princípio da igualdade e isonomia entre os brasileiros. Ó. Todos são iguais perante a lei. Todos. Todos são iguais. Sem diferenciar, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país os direitos, ó, a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção nenhuma. Esse princípio da igualdade ou isonomia é a base para a política de inclusão social nas empresas e para a gestão inclusiva. Essa isonomia, ela assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei. Claro, considerando suas condições diferentes. O que isso quer dizer? Que os iguais devem ser tratados de forma igual. Os iguais. Mas os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar a desigualdade. Entra aqui o aspecto, olha só, das pessoas com deficiência. Elas não podem ser tratadas de forma igual às demais pessoas. Aí o patrão contrata uma pessoa que é deficiente visual e fala assim, para mim você é uma pessoa igual às outras. Não. Ela é diferente. Ela tem uma característica física que é diferente. Ela é igual enquanto essência humana, mas enquanto característica física é diferente. Ela tem que ser tratada de modo que essa sua diferença não gere uma desigualdade. Contratei uma deficiente visual. Qual deve ser a atitude da minha empresa? Certo? Fazer demarcações no chão, certo? Em que ela possa verificar os espaços onde está. Marcações no chão. Para que ela possa saber se está indo ao banheiro, se está indo à sala, se está indo ao refeitório, se está indo para a saída da empresa. Que ela possa identificar pelo tato ou pelo toque da bengala. A legislação brasileira, ela é diferente para os desiguais. Os desiguais, eles possuem direitos que muitas pessoas falam, é exagero. Não, não é exagero. São essenciais para que eles possam, pelo menos, ter um nível de competitividade, porque eles partem em desvantagem. Estão em desvantagem e precisam ser tornados competitivos. Temos também a questão dos direitos sociais. São direitos sociais, ó, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, a assistência aos desamparados. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E o artigo 6º diz que todos têm esses direitos. Todos. Se a escola acolhe em seu meio alunos com deficiência mental, ela deve ter uma estrutura, educadores que estejam encarregados do acompanhamento dessas crianças, desses alunos. Eles têm direito à educação, eles têm direito ao espaço escolar. Antigamente, o paradigma era da exclusão. Ah, é um deficiente mental, ele vai para uma instituição própria para ser educado lá. Não, hoje fala-se em inclusão. Trazê-los ao nosso meio. Os desiguais conviverem com os iguais. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes o discurso ele tem pouca força. Eu posso passar uma aula inteira aqui falando sobre minorias, sobre características das minorias, direitos de minorias, e o que eu falei, entrar por um ouvido e sair pelo outro ouvido. Entrar pelo ouvido de um aluno e sair pelo outro. Isso não significa nada para o aluno, porque é apenas um discurso. O discurso, por si só, não transforma as pessoas, não acaba com preconceitos.
Mas eu posso tomar essas pessoas que estão excluídas e colocar em alguns ambientes, fazendo com que as outras pessoas convivam com elas. Quando eu convivo, o preconceito tende a acabar, porque eu conheço. Muitas vezes o preconceito está fundamentado no desconhecido. Quando eu conheço, esse preconceito acaba. A importância de se incluir. Compreendida essa base legal, nós podemos agora falar em dois conceitos: gestão humanizada e gestão inclusiva. São dois conceitos diferentes. A gestão humanizada, o que é? É quando há uma adaptação do processo de uma empresa às necessidades do empregado, garantindo que a produtividade esteja sempre aliada com a harmonia, bem-estar e satisfação dos trabalhadores. Uma gestão humanizada, ela cria um clima positivo na empresa. A minha preocupação é com os resultados da empresa, mas é também com o bem-estar, com a saúde física e mental dos meus colaboradores. Qual é a diferença da gestão humanizada para a gestão inclusiva? A gestão humanizada não está ligada diretamente ao trabalhador com deficiência, mas com o bem-estar de todos os empregados. A gestão humanizada, ela diz respeito a todos os colaboradores, a toda a equipe. Zelar para que toda a minha equipe ela seja bem tratada e ela sinta bem-estar e satisfação. A gestão inclusiva, ela é mais específica. Ela tem como objetivo a diversidade e a inclusão social. Inclusão é isso aqui, quando os diferentes, os desiguais, convivem com os iguais. Há pessoas que acham que inclusão é isso aqui. O grupo de desiguais, ele está incluído no mesmo ambiente, mas está separado. Isso não é inclusão, é integração. A inclusão é quando todos nós convivemos. De tal forma que, certo, eu sempre tenho em minha vista uma pessoa desigual. A inclusão, ela diz respeito à forma que a multiplicidade de características deve ser aceita na nossa sociedade e aceita como algo natural. Para que a inclusão ocorra, essa aceitação tem que ser natural, uma cultura que vai se formando. A inclusão é a garantia de que todos os grupos pertencentes à diversidade tenham espaço no ambiente de trabalho, assegurando a garantia de igualdade de chances e de oportunidades. Mas, infelizmente, boa parte das empresas promove somente a integração dos funcionários. Eu, pela legislação, tenho que contratar, um certo número de empregados com deficiência física, mas eu não incluo, eu só coloco meus funcionários todos num espaço só e eles passam lá o dia inteiro sem acesso a outros espaços da empresa. Isso não é inclusão. É, no máximo, uma integração ou uma adaptação à legislação, à lei. A gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São ações que são criadas pelo Estado com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou sofrem com as sequelas do passado de opressão. Vejam bem, ações afirmativas, elas visam compensar as desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. Exemplo, o sistema de cotas raciais para admissão em universidades brasileiras. É uma ação afirmativa. Por quê? Porque, como falei com vocês, o Brasil negou oportunidades à população negra.
Quando houve a abolição da escravatura, os negros foram marginalizados e, para trabalhar nas lavouras, foram contratados brancos, europeus, italianos, alemães. Venham trabalhar no Brasil em nossas lavouras. Os proprietários não quiseram pagar para os negros trabalharem, os negros livres. Preferiram trazer estrangeiros, brancos, para trabalhar em suas lavouras, relegando a população negra à marginalidade. Aldenora Lira, mediadora de Capitão de Campos, Unidade Escolar Paulo Ferraz, terceira gré. Então, o sistema de cotas, ele é importante por quê? Porque ele vai compensar uma injustiça. Se a comunidade negra sempre foi relegada à marginalidade, precisamos criar políticas para reduzir a injustiça. Cotas sim, cotas agora, cotas enquanto forem necessárias. Enquanto o Brasil não for um país que pratique a justiça social com as minorias, e nesse caso a minoria da comunidade negra, as cotas sempre serão necessárias. As cotas vão acabar quando o Brasil for um país mais justo em termos de promoção racial, étnica. Continuando. Por exemplo, uma ação afirmativa no Brasil, a Lei do Racismo, a Lei 7716/89. Essa Lei do Racismo, ela também diz respeito à política de gestão inclusiva, à governança corporativa. Essa lei estabelece punições para crimes resultantes de discriminação, como raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. São alguns crimes, impedir acesso a serviços públicos, negar contratação, impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender cliente, impedir acesso a transportes públicos. Essas ações são crimes. Olha aqui esse quadro. A funcionária negra chega na empresa, olha só sua avaliação, 100. Mas o que é que o patrão diz? Sinto muito, mas você não está qualificada para o cargo. Avaliação 100. Ela não foi contratada por causa da cor da pele. Antigamente, era mais comum. Hoje ainda existe, mas em escala menor. Porque hoje a legislação ela é muito firme com relação a crimes de racismo. Antigamente, você pegava um jornal e você ia para os classificados. Classificado de emprego. Aí tinha lá, cargo de técnico e secretariado, exigências, o curso de secretariado, ensino médio completo, fala inglês e boa aparência. Gente, essa expressão boa aparência, ela é racista. Ela era utilizada para deixar bem claro que não queriam pessoas negras. Foi uma expressão muito utilizada em classificados de emprego. A questão da boa aparência. É crime você negar a contratação por causa da cor da pele. Não se esqueça, as minorias são alvos de discriminação e preconceito. Ao punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários. Algumas pessoas que comentavam a notícia de ontem sobre a prisão do oficial da Marinha que cometeu injúria racial contra um professor negro, a pessoa, não, mas isso é bobagem, foi só uma discussão. Não, gente, não foi só uma discussão, não. Normalmente, as pessoas cometem injúrias raciais quando elas
numa discussão, eu não vou discutir com você porque você é inferior, você é assim. Isso acontece muito. Tá bom? Não banalizem o que é sério. E temos a lei de cotas, que é chamada de reserva legal de cargos. Turma, a legislação estabeleceu que as empresas são obrigadas, certo? Empresas que possuírem mais de 100 empregados, a preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Então, se a empresa possui mais de 100 empregados, ela deve admitir pessoas com deficiência. É a chamada lei de cotas. A lei 8213/91, artigo 93. O que ela diz, ó? A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Então, se a empresa tiver até 200 empregados, 2% deles devem ser pessoas com deficiência. Até 500, 3%. Até 1.000, 4%. De 1.001 em diante, 5%. A empresa é obrigada, por lei, a preencher esses cargos com pessoas com deficiência ou pessoas que foram reabilitadas e estão reingressando no mercado de trabalho, tá bom? A lei de cotas, ela contempla 2 grupos de trabalhadores. Essas pessoas com deficiências e beneficiários reabilitados pela Previdência Social. As deficiências, elas são divididas nas seguintes categorias, ó. Temos deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais e mental ou psicossociais. Atenção, tá bom? A condição de pessoa com deficiência, ela precisa ser comprovada. Não basta eu chegar num espaço, certo? E afirmar que eu possuo certa deficiência. Ela precisa ser comprovada. Ou por meio de laudo médico, ou por um certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. Claro que algumas deficiências, elas são mais visíveis, mas, em termos legais, esses laudos são necessários. Bom dia, Dom Inocêncio! Abraço carinhoso, gente linda, maravilhosa. Turma, aí temos algumas perguntas. A primeira pergunta é: podem os empregados com deficiência ficar num setor isolado? Não, porque é uma atitude segregacionista, que não permite a integração social e elimina suas possibilidades de progresso no emprego. Então, uma empresa contratou uma pessoa com deficiência e colocou essa pessoa para trabalhar num local à parte, sem acesso aos demais, isso é segregação. Ela deve atuar junto, em companhia, aos demais colaboradores do seu setor. Por isso, recomenda-se que, à medida do possível, em todos os setores da empresa sejam alocadas pessoas com deficiência, que cada setor tenha pessoas com deficiência, que elas sejam espalhadas por diversos departamentos da empresa. O que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de forma preconceituosa? A empresa precisa dos recursos humanos. São os recursos humanos que vão sensibilizar por meio de projetos, treinamento, o quadro funcional, eliminar preconceitos e estereótipos e outras atitudes que atentem contra o direito das pessoas a serem tratadas de forma igual. Então, a empresa precisa sensibilizar o seu quadro. Não basta apenas incluir a pessoa e não conversar com os funcionários na reunião. Olha, estamos admitindo
pessoas com deficiência, é fulano, é cicrano, é uma oportunidade de crescermos enquanto pessoas humanas, na convivência com o diferente, entendermos o que é inclusão, sensibilizar o seu quadro funcional, tá bom? O que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de forma preconceituosa pelos colegas e chefes? Manter em seu... Agora é o seguinte, além de sensibilizar, a empresa deve manter, certo, normas que falem sobre o tratamento aos funcionários com deficiência. E essas normas devem prever posturas do funcionário com relação aos seus colegas deficientes, tá bom? Continuando. E para encerrar, Stephen Hawking. Este deficiente físico era um eficiente físico, uma das mentes mais brilhantes do século XX e do século XXI, comprovando que deficiências físicas não limitam o potencial da pessoa humana e que precisamos incluir essas pessoas em nosso meio e tratá-las com respeito, cordialidade e atenção, tá bom? Essas são as nossas referências da aula. Se você quiser ampliar o seu conhecimento, é só buscar nessa referência. As atividades faremos no início da nossa próxima aula, são boas atividades. No início da próxima aula resolveremos essas atividades. Gente linda de Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cabeceiras, Cocal de Telha 1 e 2, Coivaras do Piauí, Coronel José Dias, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Oeiras, Padre Marcos, Riacho Frio. Abraço carinhoso, turma. Hoje recordamos o conceito de governança corporativa. Um modelo de governança que garante a ética, transparência e gestão. Recordamos sobre a estrutura de uma empresa que conta com um sistema de governança corporativa. Conselho de administração, conselho consultivo, comitês do conselho de administração, políticas de gestão e controle interno, conselho fiscal e auditoria independente. Conversamos também sobre as minorias sociais, grupos que são alvo de discriminação, preconceito, exclusão, marginalização. Por exemplo, população negra, população indígena, pessoas com deficiência, mulheres e assim por diante. E que minoria não quer dizer necessariamente minoria numérica, mas se um grupo social que possa ser grande em termos numéricos for discriminado, é uma minoria, está bem? E também falamos sobre gestão humanizada, uma gestão que gere em funcionários bem-estar e satisfação, e gestão inclusiva, uma gestão que tenha como objetivo a diversidade e a inclusão social. Aprendemos que a gestão inclusiva deve estar em conformidade com as ações afirmativas promovidas pelo Estado, e nós tivemos 2 exemplos de ações afirmativas, a lei do racismo e o sistema de cotas e a reserva, legal de cargos na empresa. E em nossa próxima aula, a ética e a multicultura corporativa, aspectos, olha só, multiculturais da formação do povo brasileiro. Um abraço carinhoso. Até a semana que vem. Salve, salve, meus queridos. Salve, salve, minhas queridas. E